Olá pessoal, vamos falar hoje sobre estatística. Em especial, trataremos do assunto tabelas e gráficos. O uso de gráficos é importante para a compreensão e resolução de problemas. Bem, qual o objetivo do gráfico? É você fazer uma leitura rápida. Ao olhar um gráfico, você consegue entender do que está se tratando. Você consegue fazer algumas comparações e algumas observações importantes. Temos alguns exemplos aqui de tipos de gráficos. Gráficos de segmento ou linhas, gráfico de colunas ou barras e gráficos de setores, que é aquele conhecido como pizza. Então, relembrando, gráfico de segmentos ou linhas, gráfico de colunas ou barras, gráfico de setores, que é aquele conhecido como pizza, aquele da forma circular. Gráfico de segmentos. É utilizado para evidenciar a variação das grandezas envolvidas em relação a uma ordem. Então, aqui nós temos um exemplo. Consumo de água de uma residência de março de 2009 a fevereiro de 2010. Observe que aqui nesse slide nós não temos um gráfico no momento, nós temos uma tabela. E quando nós trabalhamos com estatística, é muito importante que seja feita uma coleta de dados. E esses dados devem ser primeiramente organizados em uma tabela, para que depois façamos a representação gráfica. Então, vamos à tabela desse consumo de água na residência. Olha o período, março de 2009 a fevereiro de 2010. Então, nós temos aqui o mês e nós temos o consumo em metros cúbicos, porque estamos falando de água, volume. Aí temos uma perguntinha, em qual mês houve o maior consumo de água? Quando nós olhamos na nossa tabela, nós observamos aqui, em agosto de 2009, foi o mês em que consumiu mais água nessa residência. Então, o maior consumo de água foi no mês de agosto de 2009. Agora, os mesmos dados que estavam naquela tabelinha do slide anterior foram colocados aqui, nesse gráfico de linhas. Consumo de água de uma residência de março de 2009 a fevereiro de 2010. Então, quando nós olhamos o gráfico, nós conseguimos, por exemplo, entender que em agosto de 2009, realmente foi o mês em que houve o maior consumo de água. E observamos ainda que aqui foi o mês em que houve o menor consumo de água. E aí temos a perguntinha, em qual mês houve o menor consumo de água? Menor consumo de água foi no mês de novembro de 2009. Observe que nós colocamos na horizontal os meses do ano e na vertical foram colocados o consumo em metros cúbicos. Outra pergunta com relação à mesma situação do consumo de água na residência. Entre quais meses houve a maior variação no consumo de água? Então, em qual mês, entre quais meses essa variação ocorreu de forma maior? Nós observamos o seguinte, que isso aconteceu aqui, devido à inclinação do gráfico, entre outubro e novembro de 2009. Então, essa foi a maior variação que ocorreu. Com relação a outubro de 2009 e novembro de 2009, houve uma queda acentuada nesse consumo. Gráfico de colunas e de barras. O objetivo desse gráfico é representar os dados através de retângulos, com o intuito de analisar as projeções no período determinado. Então, é aquele que vai utilizar as barrinhas ou colunas. Consumo de energia elétrica de uma residência no ano de 2005. Então, na horizontal, nós temos os meses do ano de 2005, que foi citado, e aqui nós temos o consumo da energia. E aí, quando nós olhamos esse gráfico, nós percebemos o seguinte, que no mês de dezembro, esse consumo de energia foi maior.
E aí nós conseguimos comparar em quais meses tivemos o mesmo consumo, em qual mês o consumo foi menor e em qual mês o consumo foi maior. Gráfico de setores. Objetivo: expressar as informações em uma circunferência fracionada. É aquele que tem o formato circular, que nós conhecemos como gráfico de pizza. É um gráfico muito usado na demonstração de dados percentuais. Em um gráfico de setores, o círculo todo indica o total de 100% e cada setor corresponde a um ângulo. Lembrando que a circunferência em sua totalidade tem 360 graus. Então, em percentual, toda ela 100%. Em graus, 360 graus. E cada pedacinho do setor corresponde a um ângulo. Então, aqui temos um exemplo. O consumo de água no Brasil em 2002. Nós temos, para a irrigação, foi um pedaço bem maior, e ele corresponde a 63%. Uso industrial equivale a 14%, consumo animal 5% e consumo humano 18%. Se nós juntarmos todos esses setores, todos esses pedacinhos e formarmos nossa circunferência, teremos um total de 100%, porque a nossa circunferência, ela tem que ter na totalidade em percentual 100%. Então, 63% mais 14% mais 5% e mais 18% vai somar um total de 100%. E em graus, toda ela tem 360 graus. Espero que vocês tenham conseguido compreender a importância do estudo de gráficos, que tenham entendido e que consigam diferenciar os tipos: gráficos de linhas, gráficos de colunas e gráficos de setores. Até a próxima aula, pessoal.